Muito bem. Bom, Ó, quero Fernanda, primeiro agradecer a presença de vocês todos, né? Eu vou deixar nesse formato, porque eu acho que é mais gostoso a gente ficar nesse formato em que a gente olha todo mundo, né? E, essa é uma conversa bem informal para a gente contar um pouco sobre a experiência da exposição. Agora eu ouço Sabiás, que é a exposição que está lá na Galeria da FAV até o dia 20 na UFG, em Goiânia, né? Até o dia 20 de dezembro. Aí, para essa conversa, eu convidei o Gleison e a Ana para a gente falar um pouquinho sobre como está sendo essa experiência lá, porque ela está no meio do caminho, como foi o processo de montagem e como é que está sendo essa experiência lá. Acho que eu já vou chamar o Gleison e a Ana para eles contarem um pouquinho é, quem eles são, assim, só para a gente se situar, nenhuma apresentação formal, mas para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Qualquer um dos dois, ou Gleison ou Ana, que quiser se apresentar. quer começar, Ana? Uhum. Uai, senhor que sabe. Pode. Não pode ir. Então. Então tá bom. Bom, meu nome é Ana Clara. Pode me chamar de Ana, de Clara, de Ana Clara. Eu sou estudante lá da UFG, já estou um tempinho lá. Eu faço arquitetura e eu sou monitora da galeria. Já é meu primeiro ano lá como monitora, já é o segundo semestre. E é isso, essa sou eu. Bom, e eu sou o Gleison, eu estou em Goiânia desde 2010. Eu vim para cá em 2010, mas eu sou nascido em Belo Horizonte, assim. E aí eu vim para Goiânia porque eu vim dar aula aqui na UFG, né? Então eu sou professor lá no curso de artes visuais. E eu dou aula de desenho, de processo de criação e discografia e montagem, né? Que lida com essa coisa das exposições. E eu gosto muito dessa parte, né? De montagem de exposição, de pensar exposições. E agora eu tô, na verdade, desde 2018, eu sou o coordenador dessa galeria, né? Que é a Galeria da FAB, que é onde está a exposição Agora Eu Ouço Sabiás. Então, eu estou coordenando essa galeria, as exposições que acontecem lá, né? Acompanho e troco aí com os monitores, com os estagiários, né? Com a equipe toda nossa que atua diretamente lá na galeria. Aí depois a gente pode ir falando mais, assim, um pouquinho, né? Sobre a galeria, sobre o estágio. Acho que a conversa vai ser essa, né, Valéria? Aos pouquinhos a Acho que gente sim, vai. a ideia é essa coisa bem informal mesmo, para que a gente possa também ir, ir dialogando e conversando, né? Eu estou em Campinas, sou Valéria, porque a gente está aqui falando, né? Mas se a pessoa vai ver isso no YouTube, pode ver depois e de repente não sabe também. Eu sou é, artista e propus esse projeto para essa galeria de Goiânia, da FAV, e a ideia desse projeto era justamente. Eu tenho pensado ultimamente muito nessas possibilidades da arte, sabe? No sentido de o que mais que a gente consegue ativar a partir das formas como a gente pensa o trabalho, né? Cada vez mais eu tenho percebido que pensar o meu trabalho como um ecossistema, como uma coisa que não tem território específico, mas uma coisa onde todas as coisas cabem, e tentando
pensar ou de outra forma, a gente está cansado, né, de ouvir a palavra de descolonizar e tentar pensar de outras formas e pensar muitas formas que a gente está usualmente pensando o trabalho, na minha opinião, elas elas estão fadadas, de alguma forma, a afastar as pessoas da arte e não trazer as pessoas para esse campo da arte, mas de forma mais aproximada. Na minha visão, em que todas as pessoas se entrelaçam, as coisas e as coisas humanas, as não humanas, e todas essas possibilidades de existências. Então, eu tenho pensado muito em como romper essas formas de trabalhar, né, e de trazer para as práticas artísticas outras formas de pensar e de se relacionar com os espaços expositivos, com as pessoas ao redor, e com todas as outras existências dos lugares, né? Eu acho que a gente podia começar com o Gleison também contando um pouco sobre como é que ele pensa a galeria, né? Assim, a curadoria, as coisas que ele tem pensado na galeria, porque isso vem de encontro ao porquê que ele aceitou o meu projeto lá. Então, eu acho que isso é interessante a gente entender um pouco, assim, sabe? Como é que é esse pensamento da galeria, né, Gleison? Valéria, Não, ó, Oi? Pode não é falar, só Odila. se começar por você, por que se apresentou lá? Ou como que Ah, é. Então, eu apresentei esse projeto para a FAV, porque existem algumas coisas também que estão me interessando, e uma delas era a questão de estar num outro lugar. Eu saí de Gatu, eu vou falar um pouco da exposição depois, né? Mas que é a Chapada Diamantina, que tem o Cerrado. Eu estava interessada em achar um outro lugar que tinha o bioma do Cerrado também, e venho buscando sair é, desse eixo Rio-São Paulo, sabe? Tenho estado muito interessada em sair um pouco e abrir outros campos de conversa em outros lugares. Então, eu pensei na Galeria da FAV em função do bioma também e de levar o Cerrado para dentro da galeria. Foi uma boa pergunta essa, Odila, porque daí já também traz um pouco essa. super interessante, porque atualmente, quer dizer, quando eu vi que você estava lá, só vou você der licença um pouquinho, só para dizer porque que me atraiu muito a, essa proposta que a Valéria fez. E porque eu tive em Goiás há um bom tempo atrás, não sei se você chegou a conhecer o Carlos Brandão, e ele que nos aproximou demais dessa questão, sabe, do bioma. E ele depois veio para o sul de Minas, onde ele fez o território dele lá com a comunidade. Mas bacana, viu, Valéria, que foi, você andou, eu sei que porque a viagem que eu fiz para chegar em Goiás, aí fica Goiás, Goiânia? Fica em Goiânia? O Goiás velho? O Goiânia? Gleison, eu acho que Goiânia. vai contar um pouquinho daí. Ah, É. então tá, porque é uma tirada. Tá bom. Obrigado. Pode falar, Gleison, conta um pouquinho da galeria, Tô eu acho que abrindo é aqui. super. Tá, ótimo. Então, vou falar um pouquinho, então, assim, né, para também quem não conhece aqui, né, assim, tanto Goiânia, ou mesmo Goiás, né, quem nunca veio aqui, mas também um pouquinho desse espaço, né, onde está a exposição da Valéria, né, e falar um pouquinho também sobre a galeria, assim, em termos de espaço,
de estrutura, como que a gente tem pensado, porque eu acho que isso tem super a ver com isso que a Valéria falou, que é o fato da proposta ter vindo para cá, né? Eu acho que, na verdade, tá tudo conectado, assim, né? Às vezes a gente não percebe as coisas, né? Porque a gente, sei lá, né? Assim, não tem entendimento anterior, mas dá para perceber como que foi uma confluência de fatores, assim, e que chegaram nisso, né? Na exposição da Valéria acontecer aqui na Galeria da FAV. E aí, a galeria, ela é uma galeria universitária de arte, né? Então, ela está situada dentro do campus da universidade, onde tem vários cursos, né? Vários prédios, vários cursos, e, inclusive tem também o curso de artes visuais, né? É onde eu dou aula, onde a Ana estuda, né? E esse curso de artes, essa faculdade de artes visuais, ela tem os cursos de artes visuais, né? Licenciatura e bacharelado, arquitetura, design de ambientes, design de moda, design gráfico, e tem um curso também de EAD, à distância, né? De artes visuais, licenciatura, que forma professores. Então, esse curso aí, essa faculdade é que eu dou aula e que a Ana também, né, estuda. E aí, vinculada a essa faculdade, a gente tem a Galeria da FAB, que é um espaço que já tem 22 anos de funcionamento, né, e que foi conquistado pelos professores do curso de artes visuais que não tinham um espaço ali para poder expor, né, os trabalhos artísticos. Então, assim, é uma galeria voltada muito para esse ambiente universitário, mas, claro, a gente é um espaço aberto a toda a comunidade, né? Então, além dos cursos, das pessoas que estudam, dos professores, dos técnicos, a gente recebe muita gente de fora também que vem conhecer tanto a universidade quanto conhecer também as exposições que estão acontecendo na galeria. Essa galeria, depois nas fotos vocês vão ver, mas essa galeria ela é assim, o espaço de exposição dela, né? É um espaço assim, pensa uma sala quadrada mesmo, assim, de 10 metros por 10 metros. E ela tem um pé direito bem alto, assim, de praticamente 5 metros, né? E ela tem umas entradas de luz natural, que é umas entradas de luz na diagonal, e isso é uma peculiaridade, assim, uma coisa bem específica da galeria, porque nem toda galeria ela tem entrada de luz natural, né? Algumas pessoas, inclusive, acham que ter entrada de luz natural é ruim, né? Para um espaço cubo branco, né? Que vai receber uma exposição e aí tem que ter aquela iluminação adequada e tal. Mas na Galeria da FAV a gente tem essa iluminação natural que de fato interfere no ambiente interno da galeria, né? Na iluminação ela muda durante o dia. E a gente tem também a luz artificial, que tem uns trilhos com lâmpadas, né? Que a gente pode ligar ou desligar. Mas é muito legal, assim, para a gente na galeria ter essa luz natural. E para a exposição da Valéria, eu acho que contribuiu super, assim, ela vai falar depois mais, né? Aí a gente abre um edital que convida as pessoas a mandarem projetos de exposição, e aí a gente reúne, né, assim, um grupo de professores e artistas para selecionar os projetos que foram enviados. E aí esse edital ele é anual, né? Então a Valéria mandou uma proposta dela, né, para esse edital, e foi assim que a exposição foi selecionada. A gente reuniu 3 pessoas, né? Eu, o Paulo Duarte e a Ana Velar, que são curadores, o Paulo daqui da UFG e a Ana Velar lá da UNB. E aí a gente olhou os vários portfólios, os vários projetos, e aí chegou o trabalho da Valéria, a gente olhou e falou, nossa, que legal esse projeto, né? Assim, olha o que ela está propondo, fazer uma exposição de uma residência que aconteceu numa cidade que chama Igatu, e agora ela está querendo trazer essa experiência dela para cá, para a Galeria da FAV. E aí a gente ficou muito instigado com isso, assim, né? Com a possibilidade de uma exposição, né?
onde os trabalhos foram realizados em outro lugar, né, que não é o ateliê dela em Campinas, mas é ainda um outro lugar. E agora ela estava propondo ali juntar esse material e trazer. E aí, então, essa ideia, né, de deslocar uma exposição ou deslocar uma experiência de um lugar para outro foi uma coisa que instigou a gente e a gente topou essa ideia, né? Topou essa proposta, porque é muito legal assim perceber nesses processos de seleção, e a gente falou isso, né, numa conversa que a gente teve com os alunos, que quando a gente faz a seleção, não quer dizer que é o melhor projeto que vai ser selecionado, não quer dizer que os projetos que não foram selecionados são ruins, né? Não é essa relação. Quando a gente, claro, né, tem um perfil, né, como é o nosso na Galeria da FAB, que é uma galeria que está olhando para um caráter mais experimental, né, que vai lidar com uma proposição que está ligada à educação, né, que está ligada a possibilidades da exposição ter um caráter formativo, né, já que a gente está lidando com alunos também de vários cursos. E então a gente tem esse perfil na galeria que às vezes é diferente de uma galeria que está muito mais ligada, por exemplo, com o mercado, né, que aí ela vai olhar essas relações com venda de obra de arte, né, com outros, com o circuito, né? A gente também está num circuito, mas a gente preza outros valores que são esses valores relacionados à educação, à formação artística, né? Mas também a qualidade artística, né? A proposição daquela exposição. E nesse sentido a gente viu na exposição da Valéria essa possibilidade de a ocorrência de uma exposição que até então, pelo menos nesse tempo que a gente tá lá, né, que eu tô lá desde 2018, a gente ainda não tinha visto, e aí essa é a minha leitura, né, a possibilidade de deslocar uma experiência ocorrida num outro lugar, num outro momento, e tudo que envolve esse deslocar dessa experiência, um outro espaço, né, um espaço de uma galeria que tem outras relações espaciais, outras relações temporais, no caso, né, que está situada no Cerrado, né, é outro clima, é outra ambiência, né? As pessoas são completamente diferentes das pessoas que a Valéria teve contato na residência. Então aquilo parecia assim, uma coisa muito bacana de ver acontecer, assim. E aí a gente selecionou muito por conta, né, de todas essas qualidades que a exposição tinha, mas também entendendo que a exposição não era assim fechada. E aí quando eu falo fechada é assim, ela tem um projeto e aí o artista vai seguir exatamente aquele projeto, né, com todas aquelas obras que ele propôs e fazendo tal qual o projeto que foi encaminhado. Dava para perceber na exposição da Valéria que tinha muita coisa para ela testar ainda, assim. Então tinha um projeto, mas a gente via no projeto que tinha assim uma abertura grande para que ela testasse aquelas coisas. E para mim, que sou coordenador e de certa forma, né, querendo ou não, o espaço expositivo ele tem um pouquinho do coordenador, né? Tem um pouquinho dos monitores que estão lá, dos estagiários, né? A gente contribui com os espaços trazendo relações subjetivas, afetos, né? Por isso que tem aquela história assim, né? O espaço torna-se lugar quando a gente vai criando, né? Relações com os espaços. Então, a Galeria da FAV hoje, ela tem um certo tipo de trabalho acontecendo, né? Tipos de exposições que estão acontecendo, porque tem pessoas ali que estão querendo certos tipos de exposições, querendo certo tipo de diálogos, né? E a gente achou que a exposição da Valéria ia trazer muita coisa disso, assim. Então ficou essa vontade de ver a exposição acontecendo, mas de fato, assim, até isso acontecer, né? Teve um caminho aí que demorou, sei lá, uns 10 meses, né? 8 meses por aí,
que foi o tempo de né, que a Valéria teve para amadurecer algumas questões, e a gente, nesse processo, vem conversando, assim, então a galeria, a gente tenta sempre estar muito atento, assim, a essa parte, que é a parte interna, né, de um espaço expositivo, e a parte interna da exposição, que às vezes não vem a público, que é a produção, que é o contato com o artista, que é auxiliar, né, na produção dos materiais gráficos ou outros materiais que o artista vai precisar, mas no caso, até nesse caso específico da Valéria, inclusive toda essa parte foi um trabalho dela com a designer, né, que é mais próxima dela, então ela vai falar também, mas acabou que a galeria não fez essa parte, né, da produção gráfica, ficou muito a Valéria fazendo, né, e construindo também essa parte visual, mas a gente ali, né, dando apoio para ela no que precisasse. Então, assim, falando disso um pouco, assim, que é o que antecede, de fato, né, a exposição, a gente selecionou o projeto, ficamos muito felizes, assim, de ter essa possibilidade de conversar vários assuntos, né, relacionados à exposição e que envolvem, né, desde uma exposição que é mais tem uma possibilidade, né, de ter uma abertura maior para a sua própria construção, o fato, né, da Valéria montar essa exposição anteriormente no ateliê dela, em Igatu também, mas depois levar essa exposição para a galeria e a coisa acontecer de fato, né, em grande parte durante o que a gente chama de montagem, né? Então, eu acho que a exposição, ela abre a possibilidade da gente discutir dentro dessa estrutura, né, que o artista lida para levar seu trabalho a público, né, ao público. Então, ela abriu a possibilidade da gente olhar, né, para o trabalho que a Valéria está fazendo, né, porque a exposição não acabou, e repensando todos esses mecanismos que a gente tem, às vezes, muito dado, né? Uma exposição, ela tem que ter tal e tal coisa. Uma exposição, ela precisa ser assim, assim, assim. Né? Uma exposição, não pode faltar isso numa exposição. Aí a gente pergunta, não, mas por quê, né? Por que que precisa ficar nessa estrutura dada por outra pessoa? Por que que a gente não pode, né, enquanto artista, enquanto espaço expositivo, enquanto monitores, estagiários que estão ali atuando, criar um próprio jeito de fazer, né, que responde melhor, né, àquela exposição, que responde melhor aos desejos do artista, né, ao próprio espaço expositivo, né, que se adequa melhor àquele espaço positivo, que vai receber determinados grupos de pessoas, né? E que abre a possibilidade da gente conversar diretamente com essas pessoas, de um jeito mais afetivo, né? Então, acho que só assim também para fechar, senão me alongo demais, eu acho que a gente tem trabalhado na galeria dentro desse direcionamento, né? Pensando nas possibilidades que aquelas exposições, e aí no caso a exposição da Valéria, pode abrir para a gente repensar, né? A forma do artista trabalhar, a forma de uma galeria trabalhar, as maneiras que a gente pode abrir para conquistar, né? E conquistar e trazer, né? Novos públicos para aquele espaço, né? E como que a gente pode fazer o olho daquelas pessoas assim brilharem, né? Assim, falar, nossa, que legal, nunca tinha ido numa galeria e fui nessa exposição e tá tão legal, vou chamar meu amigo para ir também, porque ele precisa ver isso aqui, né? Então, assim, acho que esse é o desejo, assim, né? Que a gente, como coordenador, como espaço positivo, a gente está tentando trabalhar e eu acho que a exposição da Valéria, ela brinda a gente com, né?
com várias dessas coisas, assim. Acho que é um pouquinho isso assim, só para a gente. Aí eu vou parar, porque aí, se vocês quiserem comentar, o Valéria, ou a Ana também, e depois a gente vai abrir nessa conversa mais. Eu acho que eu posso contar um pouquinho assim para vocês também, né? A Fata aqui que fez toda a parte de identidade visual da exposição, né? Minha parceira de muitas coisas. E, e eu acho que tem eu tenho uma vontade de que esse campo da arte seja ampliado, sabe? De que a gente possa compartilhar mais processos com as pessoas, não só o trabalho pronto na galeria, mas como é que a gente traz as pessoas para os caminhos por onde a gente passa como artista, sabe? Para os diálogos que a gente faz com os materiais, com as experiências que a gente tem na prática de ateliê. Eu fico pensando como é que é isso, sem ser também uma coisa de aula, sabe? Porque eu não, eu acho que eu fico pensando, o meu lugar é esse lugar do artista, e eu fico pensando que sempre tive um pouco de dúvida, assim, se eu começasse a dar aula, que eu ia virar professora e não ia acabar desenvolvendo tanto o meu trabalho, não desmerecendo os professores, pelo amor de Deus, mas eu acho que aí você tem que dividir o seu tempo, né? Muito nesse sentido, mais no sentido de dividir o tempo. Então, quando eu pensei nessa exposição, a minha ideia é criar um campo aberto para experimentação na própria montagem da exposição na galeria, e que também era uma aposta, porque eu também nunca tinha feito isso, e eu estava tentando entender que talvez essa fosse uma oportunidade de descobrir outras coisas, né? De descobrir como é que seria isso dentro da galeria, como é que seria isso no espaço expositivo, até porque eu sempre gosto de ir antes no lugar para ver, quando eu monto um projeto expositivo, eu sempre gosto de ter uma experiência no lugar, ou saber minimamente. Em Goiânia eu não tinha condição, eu tinha as fotos que eles disponibilizaram, as informações básicas, todas que estavam no edital, tudo, mas era assim, uma experiência que não tinha como ser de outro jeito, né? Então foi também uma aposta de que aquilo ia dar certo nesse lugar e que o Gleison topou entrar comigo nessa ideia, né? Nessa proposta que era completamente aberta, né? Então, a minha ideia inicial era trazer as pessoas para esse lugar, né, da montagem da exposição, não propriamente para ver a exposição, mas para compartilhar e para experimentar essa montagem junto comigo. Para isso, a galeria foi super importante, porque a gente precisava também de algumas pessoas, porque as pessoas que passavam poderiam entrar e fazer coisas na exposição, mas eu precisaria ter um grupo de pessoas também interessados em participar dessa montagem, né? E fazer criar um conjunto de pessoas, né? Um coletivo de pessoas interessados em participar. E com isso, o professor, veja se eu vou falar certo, Gleison, assim, o professor, tem dois professores, né, dessa área de licenciatura, que é o Luiz e o Elinaldo, e eles têm essa turma, né, que está com eles nessa de estágio, né, de estágio, não, de estágio, né, durante esse semestre, e eles toparam trazer os alunos para essa montagem como uma experiência para os alunos também, e a gente fazer eles participarem como parte do estágio para fazer entrar nessa dinâmica da montagem e do projeto. A Ana entra também porque está como monitora da galeria, e daí ela entrou também na montagem, né, Ana? E também, assim, algumas pessoas que flutuaram assim meio lá e passaram, e pessoas
transeuntes também, que entraram na galeria algumas vezes, que eu às vezes até estava trabalhando sozinha, a pessoa está montando, não, mas pode entrar, e às vezes a pessoa conversando dava algum palpite, sugeria alguma coisa que eu poderia fazer, e eu fui tentando acatar essas coisas também, sabe? Entendendo que se é uma construção coletiva, aquilo que vem das pessoas que estão passando e que estão sentindo de alguma forma a experiência na galeria, deveriam de alguma forma ser acatadas, e foi isso que eu fui tentando fazer durante todo esse processo, né? Fiquei também pensando como é que eu poderia aproximar as pessoas da experiência que eu tive em Igatu. Essa residência foi uma residência de 21 dias. Igatu é uma cidade de 400 habitantes na Bahia, na região central, né, do estado da Bahia, na Chapada Diamantina. Durante esses 21 dias lá, a gente fez uma aproximação da natureza, né, fazendo caminhadas, conhecendo as pessoas da cidade, entendendo um pouco melhor que essa vida mais pacata numa cidade pequena, tentando se aproximar de uma outra forma de vida. Muito peculiar, muito interessante, né? Uma forma muito coletiva de se relacionar, né? Então, isso me chamou a atenção e eu achei que isso tinha que estar dentro da exposição também por isso, porque vem de um lugar onde existe essa conexão nessa questão coletiva. Então, por exemplo, tem a dona Tuninha, que faz a horta, e que a horta é coletiva para todas as pessoas da cidade. Tem toda uma série de relações que acontecem numa cidade pequena que a gente se descolou, né? Quando a gente mora na cidade grande, a gente vai se descolando dessas formas de vida e dessas formas de pensar, né? Em função das camadas que a gente que vão sendo postas, né, no nosso cotidiano, né? E aí aconteceu que eu fiquei pensando como aproximar as pessoas, né? E aí eu primeiro propus um tempo longo de montagem, 10 dias, assim, eu falei, nossa, vou tentar propor uma coisa longa, por quê? Porque eu queria ter tempo de contemplação, eu queria chegar o primeiro dia na galeria e não fazer nada, ficar lá. Foi a tarde inteira, eu passei lá olhando, tentando observar o que tinha na galeria, o que não tinha, quais eram todos os seres visíveis e invisíveis que eu conseguia perceber, todas a luz, como era a luz, como incidia a luz na galeria, várias coisas assim. E nesse primeiro dia eu já me deparei com uma grata surpresa que era um ninho de abelhas, de umas abelhinhas, daquelas abelhinhas do cabelo, que a gente não sabe até agora se é a arapuá ou se é a guaxupé, uma dessas duas assim, que não picam, né? Mas eu fiquei encantada com isso também e fiquei pensando, nossa, vou ter que, de algum jeito, dialogar com essas abelhas, né? Eu vou ter que pensar como é que elas vão dialogar com o meu trabalho, como é que eu vou me relacionar com elas durante esse espaço, que eu estou aqui no final das contas no espaço delas, né? Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo e que eu entendo hoje que isso foi, de certa maneira, criando uma coisa que foi acontecendo na exposição. A primeira coisa que eu fiz foi contar as histórias de Gatu. Antes de apresentar o trabalho, antes de apresentar as coisas que eu tinha feito lá, eu fui contando das coisas que eu tinha vivido em Igatu. Fui trazendo as pessoas um pouco para essa experiência de estar em Igatu, das pessoas, das coisas que aconteceram lá, aí o caderno que eu fui construindo lá, a partir da experiência. Então, eu falei, acho que o jeito talvez seja trazer as pessoas para essa experiência, antes da gente fazer qualquer coisa na galeria. A ideia era que as pessoas pudessem se aproximar dessa experiência, até para que a forma como elas pudessem interferir no trabalho e se colocar tivessem uma relação, né? Porque eu fiquei pensando assim, eu vou levar a exposição para um lugar onde tem o cerrado, essas pessoas que estão lá, de certa maneira, têm um corpo cerrado que eu não tenho, porque eu vivo
na cidade, apesar de a gente ter aqui em Campinas, antigamente a gente tinha uma área grande de cerrado, inclusive, né? Mas assim, nessa região, mas assim, que eu descobri faz pouco tempo, inclusive, mas aí tem uma coisa que é assim, que é um corpo completamente diferente. Então, a minha ideia também é que essas pessoas que moram e que estão vivendo essa experiência do cerrado de diversas formas também, pudessem contribuir com a experiência delas, somada com a minha, porque eu entendo que tudo se soma. Não existe uma coisa que eu vivi sozinha, porque ninguém vive nada sozinho. A gente vem carregado de essa exposição vem junto com todas as pessoas que eu convivi em Igatu, com todas as pessoas que fizeram parte de todo esse processo de montagem do projeto, de discussão do projeto, no meio do caminho, depois que o projeto já tinha sido aprovado, é, surgiu a oportunidade, eu resolvi pedir para os meninos, para o Denis e para o Léo, que são os organizadores da residência Mirante Chique Chique, para eles escreverem, né, o texto para mim. E numa conversa eles perguntaram: olha, Valéria, a gente sabe que você já foi aprovado no edital com esse projeto, tal, tal, tal. Mas você não quer fazer uma curadoria? A gente propõe, como eles são artistas, né? Eles são artistas. A gente pode propor para você uma ideia que é o seguinte: vamos discutir ponto por ponto que você pôs no seu projeto. E talvez isso te dê outras possibilidades de pensar depois a montagem. Eu achei uma proposta incrível, porque seria esmiuçar meu projeto junto com dois outros artistas e trocando, que a gente não consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila, assim. E isso fez com que o texto que eles escreveram do meu trabalho fosse muito especial. Esse vai estar na publicação, tá na exposição também, mas eu acho que eles alcançaram coisas no texto por conta dessas discussões que a gente foi fazendo. A gente fez 4 encontros, 5 encontros, e aprofundando bem o trabalho, sabe? E aquilo foi construindo também uma experiência deles com a minha visão, a minha visão como artista, o meu pensamento como artista, né? Isso acho que contribuiu muito para essa experiência, né? E aí o que aconteceu foi que também houve uma logo que eu apresentei o projeto e que eu propus para os alunos, eles se encantaram com o projeto. Acho que foi uma coisa assim, meio que imediata, assim. Eles já, tipo, toparam, porque era uma coisa que era, entre aspas, assim, uma obrigação, de alguma forma, né? Então, assim, não sei se era uma obrigação, se eles podiam escolher entre outras coisas também, né? O Gleice acho que pode me falar isso mesmo, mas tinha que ser uma coisa que as pessoas tivessem, de certa maneira, interessadas, né? Porque senão isso ia virar, tipo, uma coisa muito, muito chata, gente. Eu tenho que participar de um projeto que eu não me conectei nada com ele. Então, eu acho que a minha preocupação maior era fazer com que essas pessoas se conectassem com a ideia, com o projeto e pudessem serem afetados por essa experiência que eu tive em Igatu. Então, essa foi uma das coisas. Talvez a Ana possa contar um pouco da experiência dela, como foi também um pouco ouvir essas histórias, né? Não sei, acho que poderia ser assim, Ana, o que você acha? É, nossa, assim, essa experiência e essa exposição foi completamente diferente de qualquer outra exposição que eu participei na galeria. E foi, assim, muito engraçado, porque antes da gente conhecer a Valéria, eu não lembro quem falou comigo, acho que foi o Gleison que falou. Eu falei, as obras, elas vão vir e tal, projeto tipográfico. Ela falou, não, ela vai chegar e vai fazer. Aí eu, tá bom. E mas vai ser quantos dias de montagem? Vão ser 10 dias. Eu, tá, 10 dias. E aí, só depois que eu conheci a Valéria e que eu entendi, levou um tempo, assim, para eu entender, assim, o que ela estava querendo dizer pra gente, que aí eu fiquei assim, uau, né? E aí eu tive algumas
epifanias assim ao longo da minha compreensão, assim, aí eu acho que eu vou até compartilhar, fiz umas anotaçõezinhas assim dos meus pensamentos e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque essa experiência que eu tive e que eu acho que eu ainda estou tendo, assim, porque eu ainda estou processando tudo, é o que eu tento passar para as pessoas quando elas vão lá visitar e eu vou contar da exposição para elas, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é que a matéria-prima da Valéria, depois o que eu compreendi, né, assim, com ela contando as histórias, com toda a materialidade, é a natureza, mas não só a natureza como a gente conhece natural, árvores, né, é, animais, mas a natureza das coisas, assim, a natureza como essência de todos os seres. E aí, quando ela coloca, assim, na exposição, na fala e tal, essa essência de todos os seres, ela coloca todo mundo, todos os seres em pé de igualdade. Então há um respeito muito grande sobre tudo, sobre todos, sobre o espaço de concreto da galeria, com as abelhas que moram lá, as aranhas, as formigas, com a gente que é monitor. Então, assim, há esse senso de comunidade se cria a partir do momento que a gente entende que essa mesma essência natural das coisas está em tudo, né? E, e aí, partindo disso, a gente vê os seres em igualdade, e aí a gente reconsidera a nossa relação com o outro, assim. E aí a gente consegue perceber as coisas de uma maneira um pouco mais afetuosa e mais delicada, que era uma palavra que ela falava muito, assim, tem que fazer com delicadeza e delicadeza e eles também falam no texto curatorial, né, que o afeto é uma das coisas que guia a exposição. E isso fica claro, assim, do jeito que ela conta as histórias, do jeito que ela pega nas próprias produções dela. E então, assim, ela revoluciona, assim, não só o projeto tipográfico, mas ela revoluciona, assim, um pouco do jeito que a gente pensa a arte e traz ela como uma forma de diálogo, né? Não é um produto, igual ela falou, né? Já falou isso várias vezes, mas, assim, não é um produto, é uma conversa. Ela convida a gente para conversar, ela convida a gente para conhecer a Igatô através dos olhos dela, convida a gente para pensar a vida de um jeito diferente. Teve uma vez que estava eu, a Valéria e o professor conversando, e eu falei justamente isso, que a exposição não é só uma exposição, é um jeito de ver a vida, né? A gente aprende, a gente vive diferente depois que a gente passa por essa exposição. E assim, com todas essas coisas, é impossível a gente compreender essa exposição no tempo cronológico moderno que a gente está acostumado, né? Então a gente tem que suspender um pouco isso para se demorar nas coisas que ela está dizendo, nas coisas que Igatu diz para a gente através dos trabalhos, né? Que a natureza diz para a gente através dos trabalhos, que é outra coisa que ela convida a gente, que é se demorar nas coisas, né? Nas coisas que têm alma, né? Que ela mesma fala nos diários. Então, assim, eu acho que de tudo, essas foram as principais coisas que passaram na minha cabeça enquanto eu estava montando a exposição com a Valéria, enquanto a gente conversava, né? O corpo, ele se envolve na exposição, né? A gente se envolve não só com força de trabalho, né? A gente se envolve quase que espiritualmente, assim, né? E é muito diferente de qualquer outra exposição, de qualquer. E eu acho que faz todo sentido, voltando agora na fala do Gleison, né? Faz todo sentido ser numa galeria universitária isso, né? Que eu acho que em uma galeria comercial isso não ia acontecer, né? As obras que entrariam seriam limitadas, elas teriam um preço, elas teriam um valor pré-estabelecido. E se a gente já determina isso, essa livre expressão que acontece na exposição da Valéria não aconteceria, né? E aí essa foi a minha experiência e é o que eu tento passar para as pessoas que estão lá. E aí todas as... E é muito engraçado porque as pessoas também se comportam diferente nessa exposição. Mesmo sem eu falar, tipo assim, pode interagir, pode ver com cuidado, mesmo sem elas já vão interagindo. E aí
Aí pega na pedra, nossa, que é uma pedra, e aí eu fico assim, é uma pedra. Isso que é uma foto, é uma foto. A Valéria que te foi, a Valéria que te ama. E aí, e é muito interessante ver como as pessoas veem essa exposição, porque não só a experiência, mas o ver, no sentido de experienciar também, é bem diferente, assim. E é isso, assim, que eu tenho para falar. E aí está acontecendo, né? Como a Valéria mesmo falou, a exposição começou antes mesmo de começar oficialmente, o que faz mais sentido, né? Porque outra coisa que a exposição ela é uma continuidade, né? Ela continua, então ela não tem começo, não tem fim. Ela vai continuando na vida das pessoas que saem, que entram, né? E é isso, assim. Depois a gente pode falar de experiências mais pontuais, assim, mas no geral foi assim. Que lindo, Ana. Também ouvi a sua experiência agora mais de forma mais organizada, porque a gente vai conversando assim pelo caminho, né? E aí a gente vai ouvindo uns pedaços, né? E acho que uma das coisas assim que para mim são mais relevantes não é o desenho que as pessoas fizeram na parede, né? Porque daí depois eu fiz uma mesa e todo dia eu chegava antes na galeria, arrumava a mesa, aí já ia reorganizando a mesa a partir de coisas que a gente tinha feito no dia anterior. E eu propus para as pessoas, para elas desenharem alguns desenhos que eu tinha feito, né? Para essa exposição, a gente projetava esses desenhos e eles desenhavam, a gente projetava a escrita, eles escreviam, mas não era uma questão de reproduzir esse desenho, era uma questão de se conectar com aquela imagem, se conectar com o material, com os pigmentos naturais, com o pincel, com a parede e com o corpo que desenha. Então, era uma coisa muito nesse sentido da gente se compreender um pouco enquanto participando é, dessa montagem coletiva, né, desse trabalho coletivo. E isso foi muito especial também, porque a gente vai vendo com o tempo como é que todo mundo foi se engajando na exposição e as pessoas dando palpite de muitas coisas e falando, escrevendo eles escreveram no diário coisas muito lindas assim, porque eu sugeri que eles interferissem no diário. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês também, para não ficar tudo nesse lugar muito abstrato, né? Mas eu acho que, para mim, a coisa mais bonita foi que é, as pessoas se conectaram com o projeto. E eu fico pensando se isso não acontece só porque a gente abre esse espaço, sabe? Que eu estou aqui abrindo esse espaço, talvez se qualquer outra pessoa abrisse de fato esse espaço para que as pessoas se adentrassem, se isso também não iria acontecer, sabe? Eu quero pensar que eu acho que isso é uma coisa, uma capacidade de todas as pessoas, sabe? Da gente abrir esse espaço para que as coisas fluam e aconteçam e que isso pode ser pensado a partir do momento em que você abre um espaço para compartilhar, né? Eu acho que esse é um ponto assim, sabe? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês só para tirar vocês desse escuro, assim. Valéria, eu posso só falar um pouquinho também? Eu queria. Pode, claro, Gleison. É porque, assim, só pegando esse gancho da Ana, que eu achei muito bonito o que ela falou, assim, enquanto retorno, né, enquanto experiência, de estar ali, né, acompanhando a Valéria, até mais cotidianamente do que eu, porque eu participei desse momento, desses 10 dias da montagem, né, que a gente está chamando aqui de montagem. E você quer mostrar primeiro e depois eu Não, falo? pode falar, Não, pode Gleison, peraí. falando. Eu vou sair E daqui aí, porque... é, e pode aí, falar. assim, só para a gente pontuar também, que eu acho que é importante olhar para esse lugar, né, que a gente está chamando aqui de montagem. E aí eu acho que tem muitos artistas aqui, né? E aí, assim, como essa percepção, né, que a Ana falou assim, eu nunca tinha visto uma exposição acontecer dessa forma, né? E eu também, que estou ali na gestão do espaço, também já montei exposições minhas, de outras pessoas. E aí, pensando nesse lugar, que é
A montagem geralmente, assim, né, normalmente acontece muito do artista entrar para dentro do espaço, e eu não estou falando que isso é ruim, não, são jeitos diferentes, né? E aí, às vezes, a gente fecha a porta da galeria, né? Tem essa coisa assim, então, até põe a plaquinha, tipo, por favor, não entre, exposição em montagem, né? Então tem muito isso, assim, nos espaços, porque é aquela coisa da surpresa, não, vamos mostrar só quando a exposição estiver aberta, quando estiver pronta, né, essa parte. Ou hoje, mais recentemente, né, com essa coisa do Instagram, das redes sociais, os artistas fazem aquele spoiler ali, mostra um pouquinho da montagem, ele trabalhando, mas é sempre nesse sentido assim, meio às escondidas, assim, né? Meio, não pode mostrar tudo, tem que mostrar só um detalhe, né? Então, esse é um ambiente meio das montagens. Assim, a gente mostra um pouco, fala um pouquinho, mas entende que aquele momento é um momento ali do artista trabalhando com aquela equipe e que não está aberto ao público, né? De fato, não está aberto ao público, vai ser aberto no tal dia. E na exposição da Valéria foi muito legal o que aconteceu, assim, porque ela chegou, isso mesmo, ela chegou no espaço, aí olhou, ficou lá, deitou na, a gente tem um banco assim, ela deitou, ficou olhando para o teto, viu a caixa de abelhas, viu cada coisinha, anotou várias coisas assim nesse primeiro dia. Mas de fato, na hora que ela começou a abrir, né, a mala dela com as coisas, colocar os objetos assim em cima da, das mesas e do que tinha lá reservado para ela, né, fazer a montagem, foi muito interessante porque a porta ela estava aberta, né? Então ela fez questão de abrir a porta da galeria e a galeria fica num espaço assim, num lugar na universidade que é um espaço de passagem mesmo assim. Ela A porta dela dá direto para a rua, né? Que é um lugar onde tem passagem de pessoas. Com frequência passam pessoas, alunos para ir embora, né? Geralmente passam por essa ruazinha assim, que é bem aonde tem a porta da galeria. Então era muito legal, porque as pessoas paravam, então ao invés de não entrar porque a exposição estava sendo montada, eles viam a porta aberta, alguém lá dentro, então chegava assim com o rosto assim para procurar saber o que que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali dentro. E aí, para surpresa, né, ao invés da gente chegar e falar assim, não, não entra não, não pode entrar não, tá em montagem. Era o contrário, falava, entra, vem cá, vem ver o que tá, né? E aí a Valéria estabelecia esse canal de conversa. Então a Ana falou um negócio que eu achei muito legal, que a exposição é um convite, né? Eu achei bonito, porque realmente é um convite em todos os momentos, né? É um convite para a gente repensar uma exposição, repensar a forma de viver. Então, ela está ligada muito ao nosso jeito de viver, né? Então, acho que ela extrapola o espaço da exposição e chega até a nossa vida mesmo, assim. Então, a Valéria faz com que a gente repense a nossa vida mesmo, né? Isso, né? Olhar para os seres vivos que estão ali dentro, que às vezes a gente não consegue ver antes dessa experiência, né? Ou, né? A maneira como a gente chega na casa da gente, aí depois fala, nossa, tem um tanto de seres aqui na minha casa também, né, que eu não percebi que tinha, né, uma aranha, uma formiga, e tá tudo bem, elas convivem com a gente ali, né, e também extrapolando isso, né, as relações humanas, né, que a gente estabelece nas nossas exposições, mas para além dela, né, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Então, acho que a Valéria, né, e a Ana falou muito bem disso, a Valéria traz para a gente a possibilidade de viver isso de uma outra forma, né? Então, acho que esse convite que ela faz também, já na montagem, é um diferencial, e eu acho que ali já mudou toda a ideia, né, de que a gente tinha, talvez, uma concepção de montagem de exposição. Então, a gente fala montagem de exposição, mas só para vocês entenderem que a montagem dela foi isso, esse lugar de um convite para esse campo de fazer ali dentro, né? Um campo de fazer, um campo de experimentar, um campo de testar coisas que nem ela, assim, né, sabia de antemão, eu acho, né, exatamente, assim, ela tinha umas ideias, né, claro, com o que ela tinha em mãos, mas as coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando, iam colocando, né, suas subjetividades, e a coisa foi ganhando a forma que ganhou, né,
até esse dia da abertura, a gente até brincou assim, nossa, no segundo, a exposição tá em montagem, mas já tem 80 visitas, né? Não foi? Então, porque as pessoas entravam lá. Então, assim, antes de abrir a exposição já tinha 80 visitas, né? De pessoas que passaram durante aqueles 10 dias na galeria. Então, eu só queria complementar com isso, Valéria, porque eu acho que é importante, porque quando a gente fala montagem, às vezes, né, a gente está com essa concepção de montagem mais tradicional, e o que eu vi ali foi esse lugar mesmo de abrir um campo, né, experimental, de fazer, de conversar, foi muito rico assim mesmo. Valéria, eu queria só, posso contar uma experiência que aconteceu, que eu fiquei pensando depois da gente agora falando essa questão de que é uma quebra, né? Muda o jeito como a gente vê a vida, né? A gente recebeu dois grupos de crianças, em um dia foram crianças bem pequenininhas mesmo, 5, 6 anos, e aí aconteceu nos dois grupos. No primeiro grupo, eles ficavam, que lá na galeria a gente tem essa colmeia, né, que a Valéria falou, e ela é bem grande. E aí as crianças, quando viam a colmeia, elas ficavam assim, chocadas, completamente extasiadas. E aí um menininho viu lá, perguntou para mim o que era, eu falei que era uma casa das abelhas, era a colmeia, as abelhas moravam, né? E aí ele falou, uai, mas com 6 anos. Ué, mas por que você não tira? Aí, aí eu falei, uai, mas se eu tirasse você da sua casa, você ia gostar? Aí ele falou assim, mas eu moro em apartamento. Aí eu falei, se eu tirasse você do seu apartamento, você ia gostar? Aí ele fez uma cara assim, sabe? E aí, como a integração delas no espaço e a conversa delas, porque aí depois eu fui mostrar nos desenhos da Valéria como também tinham casinhas de bichinhos, como que também talvez trouxe uma outra perspectiva para uma criança de 6 anos que já está acostumada a entender que o bicho é longe, né? É morto, é fora, né? É no prato, enfim. E aí isso aconteceu também no outro grupo, outra criança, e a reação foi a mesma, eu falei as mesmas coisas e depois eles entenderam e ficaram assim, então tá bom. Então, assim, ela transforma pessoas em qualquer idade, assim, também. Acho que é interessante pontuar isso. É importante, né, Ana, isso também, porque às vezes a gente não se dá conta, né, de como isso é forte desde pequeno na educação, né, de como a gente vai levando para esse lugar da exterminação de todos os seres que não são humanos, né, porque a gente está tão acostumado, já normatizou tantas coisas que a gente fala coisas que a gente não se dá conta do absurdo que elas são, mas de uma forma muito natural, assim, porque a gente nem entende de fato. Porque se a gente começar a refletir bem sobre as coisas que a gente fala, a gente vai se dar conta do quão absurdo algumas coisas são, né? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, porque eu acho que para vocês também ficarem com uma. Aqui, ó, essa aqui são as nossas companheiras primeiras do nosso espaço, né? Eu acho que as abelhinhas aqui tem, olha, no primeiro dia que eu fiquei lá, aqui tá o, o ninho das abelhas. Eu vou mostrar para vocês porque ele é gigante, ele não tá aqui. A mesa que eu montei lá com as coisas. Aqui tem os paninhos da Dona Zelita, que eu fui na casa dela lá em Igatu e a gente sentou para conversar na sala da casa dela, os tricôs que ela faz, os crochêzinhos que ela faz, esses colares da Dona Ilma, as flores da Dona Tuninha, que eu fiz questão de levar para essa exposição um pouco dessas pessoas de Gatu e os cadernos do Amarildo, que eu acho que não estão aqui. Aqui foi essa primeira conversa que eu tive com as pessoas, né? Com os alunos que participaram da montagem. O primeiro desenho que eu fiz na parede, para eles terem uma ideia mais ou menos de como ia funcionar. As nossas mãos, né? Eu acho que essa é uma visão que vai ter no folder, porque eu acho que uma das coisas mais importantes
para mim foi essa participação e essa construção conjunta, né? E aqui, assim, a galeria durante a montagem. Então, as pessoas participando, entrando, fazendo os desenhos, aí várias questões, aí se eu errar o desenho na parede, aí eu pergunto o que que é o errar o desenho na parede? Eu não sei o que quer dizer isso, né? Então, assim, vamos tentar entender o que que é esse pensamento de certo e errado, né? Se a contribuição é coletiva, o que cada um tem para contribuir é o que é certo, né? Não tem um outro certo, a partir do meu ponto de vista, porque não existe um ponto de vista único que é o meu, né? Então, eu acho que a gente foi conversando sobre essas coisas também. Aqui foi uma visita de uma das escolas no meio da montagem também. A gente acendeu o retro, mostrou como o desenho era projetado, mostrou um pouco sobre os pigmentos, né? Aqui também, um outro grupo de professores que o Elinaldo trouxe. Aqui alguns detalhes das paredes, né, da exposição, ó. Alguns desenhos que foram feitos pelas pessoas. Aqui eu fiz questão de trazer esse, porque esse tem desenho feito por pessoas diferentes e eles têm muito a linha, né, de cada um, que é tão bonito a gente ver as nuances de formas de desenho, né, de cada um. Alguns detalhes. Aí depois a gente foi colocando, né, os elementos, os desenhos, as coisas que eu tinha feito a partir da experiência lá de Gatu, a gente foi juntando, sobrepondo as coisas nas paredes, né? O ninho, que eu já tinha trazido esse desenho, então eu fiz questão de dialogar esse ninho com com o ninho das abelhas, né? Então, aqui tem, eu acho que tem uma foto do ninho das abelhas, do ninho que eu desenhei. Depois a gente foi recortando as fotografias e juntando na parede, tentando criar essa ambientação. A gente pensou em coisas baixas e não muito altas pela altura do cerrado. Então, a gente foi conversando sobre coisas que determinaram como é que essa exposição também ia acontecer. Ela tem uma altura que não é muito alta, né? E é por conta disso mesmo, porque a gente não queria criar coisas muito altas, pensando nessa aqui, ó, esse ninho aqui, ó. Aí você olhando aqui para cima, tá o ninho das abelhas aqui em cima, né? Então, a coisa mais alta da exposição é esse ninho, porque aqui a gente acaba exigindo que a pessoa olhe um pouco para cima, e na medida em que ela vai olhando para cima, ela pode se conectar com esse ninho é, que está ali em cima, né? Aqui essa mesa que foi construída basicamente pelos alunos colaboradores, né? A partir de coisas que a gente foi discutindo. Os desenhos aqui, eles fizeram desenhos nas próprias páginas do diário, e mais esses desenhos que foram saindo como se eles fossem essa experimentação, né? Essa experiência do próprio diário na parede, né? Aqui, ó, algumas colocações assim. Eles grifaram, a sugestão é que eles pegassem os textos e grifassem e colocassem como se eles estivessem lendo os próprios livros, assim, né? Aqui a exposição já está quase pronta, né? Um dia antes da montagem, uma vista mais geral, assim. Esse é o mapa, eu fiz esse mapa lá em Igatu, levei o papel, aqui ele está num tamanho maior, porque a gente imprimiu ele maior, mas aqui é a casa onde eu fiquei, né? E aí todos os dias eu ia lá e fazia um trajeto que eu tinha feito no dia. No começo foi muito interessante, porque como eu não sabia ainda como era a cidade, eu fui fazendo de forma subjetiva, porque eu não sabia como era a cidade, né? Então, depois tinha um lugar que ficou muito mais curto, que era muito mais longe, porque depois eu fui num outro lugar, que era, então ele não é um mapa, assim, ele é um mapa afetivo mesmo, e com as subjetividades do que eu fui construindo com a experiência lá em Igatu.
Essas mesas foram feitas pelo pessoal lá da UFG e que foi muito bacana, porque a gente começou a conversar dessas mesas, será que a gente consegue umas mesas? Aí mandei o desenho das mesas, aí vamos fazer, acho que eles vão fazer as mesas. Aí assim, aí essa história acho que o Gleison pode contar também sobre as mesas, né? Aqui tem mais umas visões assim. Depois a gente fez esse QR Code também. Eu li todas as páginas do diário. No quintal, eu fiquei na casa do Gleison durante esse período, né? É, sou extremamente grata pelo acolhimento, né? Que foi uma delícia ter ficado lá. E o quintal da casa do Gleison tem sons muito parecidos com Igatu, né? Porque é uma zona rural. E aí eu li todo esse diário lá para a gente ter um QR Code de alguns dias e as pessoas poderem também acompanhar o diário através de áudios, né? E aí, entrando em um áudio, tem todos os áudios lá nessa página do SoundCloud, né? E aqui o outro QR Code, que são do Canto dos Pássaros, que foram coletados dos sabiás e de outros sons de Igatu, né? Aí aqui mais algumas. Aqui tem um pouco do diário, que eu vou juntando isso aqui, escrevendo, são as minhas anotações, né? A pessoa está compartilhando as anotações que eu vou fazendo, vou pensando, né? Durante o trabalho. Aqui eu pendurei o texto da exposição assim, que ficou bem bacana também, né? O caderno que eu fui fazendo. Olha aqui, ó, aqui dá para ter uma ideia do tamanho do ninho das abelhas, assim, que é uma coisa maravilhosa, uma construção maravilhosa, né? E foi uma coisa com essas abelhas também, sabe? Porque, na verdade, o que aconteceu? É, eu ia desenhar na parede, elas vinham. Aí vinham, grudava no cabelo, entrava na minha roupa. Aí, assim, eu fiquei vários dias conversando com elas, falando assim: olha, eu preciso desenhar nessa parede aqui, que horas que eu vou desenhar? Aí eu comecei a tentar fazer o mapeamento para ver que horas que elas estavam mais tranquilas, que horário que eu ia conseguir. Aí comecei a perceber que elas tinham um movimento menor no final da tarde, então talvez no finalzinho da tarde fosse o melhor horário para eu ir lá fazer esses desenhos. Aí fui conversando com elas, porque cada vez que você vai tirar ela do cabelo, às vezes, por mais que você delicadeza que você tenha, às vezes você mata a abelha, né? Porque ela está tão grudada que você tem que apertar um pouco, né? Então eu não queria fazer isso, então era essa conversa o tempo inteiro durante todo esse período, né, com essas abelhas também na exposição. Então, eu acho que no começo, assim, aconteceu alguma... Ai, não, tem uma aranha, vamos matar a aranha, assim, daí a pessoa se deu conta, assim, não, gente, não, matar, acho que melhor não matar a aranha, assim, mas eu acho que foi muito engraçado, assim, porque no instinto era uma coisa, assim, de repente a pessoa se deu conta, assim, falei, nossa, a gente está aqui falando de outras coisas, como é que a gente vai matar essa aranha daqui, né? Deixa a aranha aí. Aí ficou, vamos varrer o espaço expositivo ou não vamos varrer o espaço expositivo? Porque tem os bichinhos que estão aqui. E aí, então, várias coisas que a gente foi discutindo mesmo, quanto elas eram parte da exposição ou não, como é que a gente ia lidar com essas coisas. Então, eu acho que é muito interessante também a gente pensar como é que a gente olha nesse olhar expandido mesmo, de entender que a gente não está só ocupando o espaço e sai tudo que está aqui, e eu vou entrar com minhas coisas aqui agora, e vai ser a minha exposição. Porque essa é um pouco a lógica, né, da gente. Eu estou falando isso porque eu vivi isso até muito pouco tempo atrás. Ó, aqui é o espaço que eu vou fazer minha exposição, limpa, varre, faz isso, faz aquilo. Então, a gente tem essa ideia mesmo desse lugar asséptico de alguma maneira, né, de uma limpeza, né, de uma limpeza, de um distanciamento, de certa maneira, que a gente também aprendeu que a arte é assim, ó, é o artista. O artista é o trabalho do artista, então tem toda uma hierarquia, tem toda uma série de questões e discussões nesse campo da arte que, em vez de aproximar as pessoas do trabalho, acaba, de certa maneira, afastando as pessoas do trabalho, né? Então, esse era o meu questionamento.
também, sabe? Como é que a gente faz para romper um pouco essas barreiras e esses lugares e entender que talvez o campo de montagem, a própria exposição e todas as relações que se criam a partir desse lugar é muito mais importante do que qualquer trabalho que está lá na parede, que as pessoas vão tocar ou não vão tocar. Existem outras camadas de percepção dessa relação entre o trabalho artístico e a nossa própria vida e as relações e os afetos, que para mim eles estão numa outra ordem de importância. E a ordem de importância é esse lugar onde a gente vai dialogar e a gente vai tentar ampliar a forma de pensar e de ver as coisas e vai se abrir também para o outro. Eu não sabia como ia ser ver as pessoas desenhando o meu trabalho, eu nunca tinha feito isso, sabe? E aí, assim, eu tive um pequeno incômodo no começo, que eu e o Gleice até a gente conversou, assim, porque na primeira vez, assim, duas pessoas que estavam desenhando começaram a conversar, tipo assim, numa coisa muito assim, de outra ordem, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas essa construção, se a gente não trouxer para um lugar, desse lugar da conexão, eu acho que isso vai, sei lá, isso vai virar uma outra coisa. E aí eu falei, assim, porque eu sou essa pessoa que fala as coisas com toda amorosidade, vou tentando trazer um pouco assim, né? Eu falei que eu para elas pensarem assim, olha para onde você está desenhando, percebe a quantidade de água desse material. Eu fui trazendo, na verdade, uma conexão com o material, com a parede, com o corpo dela. Aí, na medida, eu nem falei, não vai ficar conversando de outra coisa, eu jamais ia falar isso desse jeito. Mas a questão é que, quando eu trouxe elas para a atenção de outra coisa, essa conversa já foi indo embora, né? E aí, e depois, na próxima vez, não teve, não teve, não teve mais, porque daí, toda vez que elas entraram, e elas passavam lá, no horário que não tinha que estar lá, trazia gente para ver a exposição no meio do caminho, ver da montagem. Então, essas coisas me deram uma luz, sabe? De que existe esse campo e esse espaço, e que as pessoas estão realmente interessadas nessa troca também. Elas não estão só interessadas em ver um trabalho pronto, elas estão interessadas em dialogar, em compartilhar, em participar, em fazer esse campo coletivo acontecer. Então, isso foi um pouco do que eu senti assim com essa experiência. E outras coisas que aconteceram, por exemplo, a professora de música, né, que ela foi na exposição, eu conheci a Tânia, e ela foi, acho que na abertura, né, Gleice? Eu já tinha conhecido ela antes, não foi? Foi ela, a gente encontrou com ela fora da exposição, assim, né, aqui em Goiânia, e ela foi na abertura. E depois ela foi na conversa também. Ah, é. E foi muito interessante, porque ela levou os alunos dela lá, eles fizeram uma partitura a partir da exposição, ela me mandou as fotos. Então, eles têm os objetos sonoros que eles constroem com coisas recicladas, né? E aí eles fizeram uma partitura a partir da exposição, fizeram tipo um concerto dentro da galeria, assim que ela me mandou alguns vídeos assim, sabe? Depois fizeram fora com o som do sabiá, aumentado fora da galeria, fizeram umas experimentações de música, sabe? Então, assim, às vezes eu fico pensando, quando a gente abre a exposição para ela ser um campo, né, de experimentações, é muito lindo o que pode acontecer, porque né, eu estou aqui, estou vendo nisso, estou recebendo as pessoas que estão indo na exposição, me mandando mensagens das experiências, a professora de geografia também me mandou uma mensagem, eu tenho recebido o carinho das pessoas, mas não só pela exposição, mas pelo que elas sentiram a partir de estar na exposição. Então, acho que isso é um lugar que me interessa explorar, sabe? Como é que a gente faz as pessoas terem um acesso, um afeto, alguma coisa mais profunda, que não seja só tipo que trabalho lindo e tudo bem.
sabe? Então, essa é um pouco da minha experiência, assim, que, que eu acho que tem sido, que eu acho que, para mim, provavelmente essa exposição vai ser um divisor de águas, assim, de como eu vou pensar o meu trabalho daqui para frente, sabe? Nas montagens, nas questões, assim, que me interessam pensar, né? Eu acho também, Valéria, que tem uma coisa que é que as pessoas, você dando o exemplo, né, das duas pessoas, que elas não sabem, a maioria das pessoas, e eu me incluo, como é isso de fazer diferente do que se faz, né? Às vezes não existe nem o pensar na possibilidade de fazer outra coisa, né? Porque é aquilo que você cresceu assim, você cresceu lidando com as coisas. Então, às vezes, trazer esse respiro, ter outra pessoa que abre um pouco os nossos olhos e fala, olha, existem outras maneiras de fazer as coisas. É aí que às vezes dá um clique, né? Acho que também tem isso. Posso falar uma coisinha, Vá? Eu, Não, é assim, é muito incrível essa capacidade que a Valéria tem de trazer a gente para dentro do trabalho dela, né? Então, assim, eu fiquei bem próxima desse trabalho de Gatu, porque eu fiz a identidade visual e estou fazendo esse livro diário, esses escritos, então eu li tudo. E a impressão que eu tenho é que eu, assim, viajei para lá com ela, porque a gente acaba, ela envolve muito, né? E ela é muito livre, então, assim, é muito bonito. E eu fiquei com muita vontade de visitar essa exposição. Fiquei acompanhando aqui à distância, ela colocando as fotos. Falei, vai, está muito incrível. É, assim, dá vontade de tá participando disso, né? E queria, assim, o espaço é muito lindo, eu achei maravilhoso essa galeria e a exposição que a Valéria montou aí, achei muito bacana todo esse processo. E realmente ela desperta a gente para olhar com atenção para as coisas. Eu acho que a gente passa muito despercebido e ela tem essa capacidade, né? E o Sabiá foi um que agora eu escuto. Eu só sei, fala lá. Foi por conta dela. Ele devia estar aí sempre, né, na minha casa, mas eu nunca tinha parado para observar com mais atenção. Então, Mas quando ela falou que você tinha feito a identidade visual, eu pensei que você tivesse ido. ah lá, tá vendo? Mas, de certa forma, eu achei que parece que eu conheço já lá, né? Pelas pessoas e por como ela conta. Então, obrigada, viu, Vá, desse privilégio, dessa oportunidade de ter viajado assim com você um pouquinho. E parabéns e pela exposição, que está muito incrível. Adorei ouvir a Ana Clara e o Gleison contando como que está sendo esse entrosamento das pessoas, né? Aí eu tenho uma pergunta que é assim: em nenhum momento, Vá, você ficou com medo de, por exemplo, você foi sem um projeto tipográfico assim na cabeça e você foi ainda muito livre, né? E para mim isso é uma coisa. Falei, nossa, ela vai chegar lá e vai se deparar, e daí ela vai pensar como ela vai fazer. Claro que você tinha algumas coisas definidas, mas não te dá assim um pouquinho de. Aí agora? Eu acho que é assim, nenhum medo que me impeça de, de fazer as coisas, sabe? Porque eu sempre penso assim, o que que pode dar errado? Eu não sei o que que pode dar errado. Só pode dar errado se você tem uma ideia pré-concebida e se você tem uma ideia muito fechada das coisas. Aí pode dar errado, né? Aí assim, aí o que eu pensei, eu tinha um pouco de insegurança, assim, insegurança não, eu não sabia o que eu ia sentir vendo as pessoas fazerem os meus desenhos, isso era uma coisa, e também eu não queria que isso fosse uma coisa mecânica, e eu não sabia muito bem como é que eu ia fazer isso não ser uma coisa mecânica, de tipo projetar o desenho, desenhei, tipo, eu queria que as pessoas entendessem que aquele desenho também era delas. Então, assim, me dava mais medo, mais do que a exposição, eu não alcançar
o afeto das pessoas e eu não consegui, tipo, fazer elas se envolverem, sabe? Acho que o meu medo tinha um pouco esse lugar, assim. Da exposição, eu acho que não, assim. Porque agora o que aconteceu lá é que assim, a dimensão porque aqui no ateliê era pequeno, eu fiz tipo um protótipo da parede muito pequeno, né? E muito não tinha uma amplidão, não dava para ver a distância, não dava para ver. Eu acho que aconteceram coisas que foram muito felizes. A dimensão dos desenhos ficou maravilhoso. E que eu só consegui ver depois que eles começaram a ser feitos na galeria. Eu não tinha ideia, assim, a gente foi experimentando um pouco, mas depois que eu comecei, eu falei, vou começar o primeiro desenho, eu não pensei muito, assim, tipo, qual o tamanho do desenho. Mas, sei lá, por uma mágica também, ou talvez pela experiência, né? Aquele tamanho do desenho ficou muito bom para dialogar com os outros desenhos que vieram na frente, em outra dimensão, e com os textos. Eu acho que a gente achou a medida também, sabe? E eu acho que a gente achou essa medida porque também a gente estava ali, conversando, discutindo, pensando as distâncias, olhando os desenhos meio juntos, sabe? Eu acho que essa construção assim me ajudou muito a entender um pouco algumas coisas, né? E eu não sei, sabe? Às vezes eu acho que essa questão, eu vivo muito sem expectativa, sabe? E eu acho que isso me ajuda muito na maior parte das coisas, porque daí você não, quase nunca, tipo, se incomoda com alguma coisa que acontece, porque não tinha uma expectativa de que fosse de um jeito X, Y, Z. Tinha uma experiência que eu tava, eu fui pensando que eu ia vivenciar uma experiência e proporcionar a experiência para outras pessoas. Então, acho que esse é o meu pensamento. Meu pensamento é assim na vida, né? Eu vou viver experiências e proporcionar experiências para outras pessoas. E aí isso é X. Não tem um jeito único de você viver uma experiência. Tem um jeito que daquele momento, daquela hora, daquele encontro, né? Seja com seres humanos ou não humanos, só existe aquela experiência a partir do encontro. Então, eu não sei, eu acho que até no meu trabalho também é assim. É o encontro com ele que faz alguma coisa surgir, né? É o encontro com o material, é o encontro com o ambiente, é sempre a partir de um encontro, né? E acho que isso, para mim, é muita potência, sim. Existe uma potência nesse encontro e nas delicadezas. Eu aposto nessas delicadezas, sabe? Eu aposto num mundo mais delicado, onde a gente possa discutir coisas que possam ser pensadas. Pati, um beijo, querida. Aí, assim, adorei que você veio. É uma coisa, assim, muito especial da gente pensar como é que a gente pode, hum, que a gente pode pensar outras formas de viver, de mundo, de se relacionar, porque essa forma, gente, não está dando certo. O que a gente está vendo, né? Então, eu acho que eu tentar experimentar isso no meu trabalho artístico é também trazer outras formas de pensar a vida nessas relações e que a gente possa transformar essa vida em outras formas de se relacionar, de se relacionar com a arte também, porque essa arte ficou num campo muito duro, sabe? Muito, muito competitivo, muito exclusivo, sabe? De muita, de poucas pessoas, sabe? Então, assim, a gente hoje vai abrir esse campo, esgarçar esse campo e pensar como é que a gente pode tentar pensar outros lugares, outros caminhos, outras formas de se relacionar, ou a gente vai ficar repetindo isso, tipo, para sempre, nessa forma dura de que as coisas acontecem. Eu não acredito nisso, sabe? Tá muito nesse lugar mesmo. Pode falar, Eli. Eu estava aqui, você falando, e eu fiz umas anotações aqui, pensando que você está discutindo tudo que de uma forma muito afetuosa,
tudo que está posto como de muita importância, decolonialidade, ancestralidade. E eu fiquei relembrando quando você voltou de Igatu, que você fez uma conversa no ateliê, e aí vem essa questão do oral, né? Em que você faz uma roda para contar para a gente desse andamento, o que foi essa sua caminhada para lá e tal. E aí você disse, logo no abrir da sua fala, que o caminho do trabalho poético, daquela residência, que você havia pensado que ele começou desde quando você começou a fazer o planejamento, ou vamos dizer assim, as malas para Igatu. Então, todo o percurso já foi o seu processo artístico, né? E eu lembrei disso, porque quando você diz assim, tirar isso um pouco do eixo Rio-São Paulo, e o Gleison fala também de uma pessoa que não é de um lugar, vai àquele lugar, faz uma produção, né? Assimilando aquele cotidiano, ou vendo, tendo percepção daquele cotidiano, e depois leva isso para uma outra região, vão fazer outros encontros e outras costuras, mas aí também eu acho que chega para essas pessoas, é uma impressão, que chega para essas pessoas as possibilidades de novas relações, né? E quando eu fiz uma anotação que assim, essa simplicidade sua de mudar essa forma de apresentar e dessa montagem, acaba criando muito mais lugares de conexão, né, para as pessoas. Isso é muito, muito bacana, né? Eu fiz uma série de anotações de posturas suas que você coloca, mas que é do fazer artístico, que é do artista, mas que é do artista que pede uma mudança na sociedade, mas não é com violência, é quase numa dança, é numa roda, é numa conversa que chega muito mais às vezes que de forma panfletária, né? Muito bom. Obrigada, viu? Ah, que lindo, Posso Eli. falar? Desculpa. Pode falar, Verinha, pode Não, falar. fala aí primeiro. Agradece. Eu só ia agradecer, pode falar, Verinha. É que eu lembro, assim, de a gente em Cuba, você lembra você desenhando na parede? Então vem de longe isso já, né? Ela fazendo lá, todo mundo levando todas as coisas e ela fazendo o desenho na hora na parede, né? E não tinha projetor nessa, né? Você lembra, né? Então, assim, venho também acompanhando o trabalho da Valéria há muito tempo e a gente somos muito companheiras aí no grupo e tudo. Mas aí eu peguei algumas frases suas e escrevi uma coisa para você, para nós. No tempo da delicadeza, eu sou assim, eu choro. No tempo da delicadeza, onde mora, em primeiro lugar, o afeto, a arte passa a ser um campo expandido. É isso que você fez. Que Obrigada, lindo, Valéria. Verinha. Adorei. Ai, querida, que lindo. Chora, chora todo mundo. Assim, começa uma a chorar, um perigo, começa todo mundo a chorar também. Ai, ai. Ai, obrigada, queridas. Que lindo. Muito bem. Alguém mais quer falar, gente? Alguma coisa, perguntar? Tem dúvida, tem colocações? Eu queria, Valéria. Pode Não, só falar, perguntar. Aldir. É, eu vi que tem bastante coisa escrita tua na parede, e eu sei que você escreve bastante mesmo, a Vera está falando. Isso eu acho que é uma. Bom, enfim, é da tua natureza. Agora, aí, assim como lá em Igatu, você recolheu, a primeira coisa que você fez foi recolher as histórias que eles falavam, ou que aquele tinha um senhor que escrevia tudo que acontecia no dia, um diário, digamos assim. É, o Amarildo. É. É, aí, desses artistas, assim, vocês devem ter muito contato com isso. Vocês chegaram a conhecer e fazer essa trança
com esse momento da Serafina aqui em Campinas, indo para Goiás, e porque eu acho que faz falta, sabe, essa coisa da escrita aí. Quem está aí? Quem está aí? A Ana que vai sair, grata, querida. Não, eu estou só, Ô, assim, Dila, você sabe que é engraçado, né? Porque tem uma coisa que eu não contei ainda, mas que eu vou contar para vocês, que é assim: essa exposição ela vai voltar para Igatu, né? Então ela saiu de Igatu e o ano que vem ela vai para Igatu, porque eu entendi que esse movimento para mim era interessante. Então eu entrei em contato com o Marcos, que é dono de uma galeria lá em Igatu. Então ano que vem essa exposição vai para lá. E esses diários que vão sair dessa exposição, anotados com as anotações das pessoas que estavam em Goiânia, vai chegar em Igatu, para essas pessoas eu que estão. Eu acho que isso vai ser muito lindo também, sabe? De pensar como é que será, o que será que vai acontecer quando essas anotações, essas percepções subjetivas que as pessoas têm, né, sobre o trabalho, né? Como é que isso vai ser quando isso voltar para Igatu? Então é interessante também pensar um pouco sobre isso, sabe? Que porque eu esses ciclos, né? E eu quis trazer as pessoas. É uma coisa interessante, porque o Gleison me falou uma coisa, inclusive, que uma das curadoras perguntou, né? Tipo, se eu sabia de quem eram as coisas que ia trazer, né, para a exposição, mas essas coisas são feitas por pessoas que estão lá, não foi, Gleice, uma conversa? E é interessante, porque eu Foi. queria mesmo trazer, né, essas pessoas. Foi interessante que na hora de escolher e ver a proposta da Valéria, então tinha esses objetos que eram feitos pelas pessoas, né? Lá de Igatu. E aí teve essa pergunta, assim, de uma das pessoas que estava ali na seleção, sobre isso, assim, inclusive, assim, será que a Valéria tem consciência, né? Desses objetos, disso que ela está propondo, assim, né? Então, foi interessante a pergunta, né? Mas a Valéria já estava ativando isso, e já estava muito consciente, né, desse. Mas eu acho que é porque era uma coisa diferente, assim, né, do que a gente normalmente vê num projeto, né, assim, trazer um objeto que foi feito por outra pessoa para a exposição daquela artista, né. Então acho que é muito o que a Valéria falou, né, assim. Que relações estão colocadas ali, muito mais do que se aquele objeto é um objeto de arte, enfim, né, o valor estético ou qualquer outra coisa, né? Mesmo a gente olhando os objetos, né, e são lindos assim, né? Mas então tá em relação outra coisa que é isso tudo que a Valéria construiu aqui, né? E todas essas histórias, narrativas, experiências de vida que estão presentes através daquele objeto que é colocado, né? bacana que você está falando, Gleison, porque isso daí é como um espelhamento, né? Quando ela fala assim, será que a Valéria tem consciência? É ele dizendo do lado da escuridão dele, perguntando para ele mesmo. Na verdade, é isso, né? Na hora que eu olho isso que você falou, é bem isso. Esse primeiro contato, estranhamento, né? E, eu acho que é isso, porque é uma fala que a gente tem que ter. Afinal, o que que é a arte, né? Você olha as coisas que a natureza produz, é uma coisa, a arquitetura da abelha, o ninho do passarinho, né? É, enfim, tem toda essa doçura, como disse, a delicadeza, né, Vera? E, mas eu acho assim que isso daí vai ser interessante, porque quando você fala em Gatu, eu vejo uma vila, né? Uma vila de Vamos ver como vai ser isso, Odila. Estou curiosa de saber, sabe, como vai ser esse retorno também da uma vila exposição para lá, né? de 400 pessoas É que uma deve ter vila uma mesmo. intensidade da fala, porque quando você fala
como se diz ai, fugiu o nome. Cerrado, no Cerrado, que Campinas teve, Cerrado. Hoje, um aeroporto maior do Brasil cobriu o Cerrado. É uma coisa absurda que a gente fez para não acontecer isso. E, e é uma pena, porque a gente mora exatamente no lugar que tudo que era da natureza tá cedendo ao campo imobiliário, né? Então, trazer isso de volta realmente é como uma vez um amigo ele falou, foi fazer uma palestra, ele tinha 94 anos, ele foi fazer uma palestra sobre a jornada do herói. E ele começa pelas 7 ilhas gregas, né? A jornada do herói são as 7 ilhas gregas. Mas ele começa na primeira com a biologia, a segunda com Einstein, o que ele ia encontrando nessas ilhas. Então, eu acho que Gatu é uma ilha da jornada do herói, dos heróis, né? E fazer bacana. Eu acho que... eu tenho aqui esse livro, que eu já mostrei para vocês, conversei já, né? Esse livro aqui. Está dando para ler? Tá dando para ver, sim. Então, ele foi feito aí em Goiás. Goiás produz essas coisas lindas, né? Foi a Universidade Federal, acho que foi. E, em cada, como se diz, isso que você faz, aqui também eles faziam, só que faz diferente, né? E aí eles contam alguma coisa da literatura da região e que fala disso, como que isso está na vida das pessoas. Porque que tá. É a gente tentar saber, né? Aqui, ó, quer ver um pedacinho? O aglomerado na frente da igreja, o pessoal da cidade olhava para a encosta fronteiriça da outra banda do rio, por onde torcicolava a estrada que levava para a Prata. Então, vai contando assim, isso tem o Manuel de Barros, acho que usa muito isso também, né? De Eu falar acho que a assim. gente vai construindo as coisas, né, Odilo, a partir dessas experiências de estar nos lugares, de vivenciar, da gente se conectar de fato com a natureza e com as pessoas, né? Eu acho que é nesse lugar, eu acho que a gente vai. Que a gente vai se construindo, né, e construindo o outro. E eu acho que essa ideia de pensar também a arte a partir desse lugar de uma construção da gente mesmo e do outro, e de uma construção de uma outra forma de vida e de pensar, eu acho que é um lugar, um campo expandido mesmo, como diz a Verinha, né? É um campo expandido, aberto, que a gente está ali tentando se aproximar das pessoas, dos lugares, dos seres humanos e não humanos, de outra forma, de criar outros tipos de relação, né? É isso um pouco que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que eu queria também que a Ana falasse mais um pouquinho, Ana, da sua experiência com as outras visitas também, que eu acho que seria legal, assim. Se você percebeu também alguma coisa porque as pessoas que participaram da montagem, eles também fizeram algumas ativações na galeria, não foi? Você sabe me dizer, Ana? Ativações, você diz intervenções, como Nos encontros, não foi? de falas, É isso. mas assim, as falas, assim, o pessoal participou de mais falas, as falas que eu participei de fato, foi desse encontro com as crianças. Teve uma visita também de um pessoal do IESA, que é do Instituto de Geografia, e as falas
giraram em torno da explicação mesmo da exposição, de falar que você foi a Igatu, e aí todas elas sempre ficavam impressionadas, nossa, mas 400 habitantes, e, e aí a gente ia explicando como foi o seu processo, porque na verdade é a parte mais importante, né, da exposição, a exposição é um grande processo, né, em continuidade, mas foi assim, no mais, foi isso mesmo. Acho que tem uma outra camada do seu trabalho que eu fui percebendo ao longo dos encontros com as pessoas, que é tudo uma coleta, né? Não é só uma coleta da folha, da pedra, mas também é uma coleta de memórias, né? De afetos, uma coleta sensorial, né? E que está sendo permanentemente uma coleta. Já teve dias assim que eu cheguei cedo lá na galeria e lá venta muito, né? E aí entra muitas folhas. Aí eu já peguei uma folhinha e coloquei em cima da mesa para ela integrar as outras folhas, assim. E aí as pessoas vão lembrando de... Esse mapa que a Valéria mostrou, ele já está completamente ocupado agora. Não, se vocês não reconheceriam se eu mostrasse uma foto de como ele está hoje. As crianças que foram, cada uma delas escreveu seu nome no mapa também, foi muito interessante. Os meninos da música colocaram partituras, desenharam instrumentos. E aí teve gente que marcou Goiânia, tipo assim, puxou um fiozinho, falou Goiânia. E então, assim, tem essa coleta constante das pessoas que vão, que aí a exposição coleta dos espectadores, dos participantes, essas memórias, esses afetos. E eu acho que no mais é isso assim de coisas a mais que eu pensei foi em relação a essa questão da coleta e dessa que não é apenas uma troca assim, né? Você fala, eu escuto, é uma coisa que você escuta e que você guarda e que você, por isso que coleta, eu acho que é uma palavra um pouco mais interessante para usar, né? Porque você pega e fica e guarda e aquilo vai se transmutando mas no mais foi isso. Gente, estou louca para ver esse mapa. O Anderson me mandou uma foto assim, mas não dá para ver direito. Eu falei, gente, mas eu vi que tinha um monte de coisa escrita assim, eu fiquei pensando, nossa, estou muito animada assim para ver esse mapa, né? E acho que deve ser bem interessante. E a publicação, a gente vai fazer uma publicação, gente, também, que já está rodando na gráfica. Então, vai sair o livrinho com o Diário de Gatu, que vai ser o catálogo da exposição, que vai ter o diário, vai ter o texto dos curadores e um folder da exposição. Vai ser, eu já vou falar de antemão para vocês aqui, vai ter o lançamento que vai ser no dia 15 aqui no ateliê. Então, a semana que vem vai ter o lançamento do catálogo que eu e a Fá corremos, né, Fá? Nós estamos trabalhando nisso faz um ano, depois a gente vai fazer uma outra fala para falar desse no dia 15 a gente vai falar só sobre a publicação, né? Mas essa publicação também eu estou tentando fazer ela chegar em Goiânia antes da exposição acabar, entendeu? Então a gente está meio correndo com isso também. Mas eu acho que vai dar tempo, porque acho que a semana que vem eu consigo enviar alguns livros para vocês aí, que eu acho que vai ficar bem bacana, assim. Gleison, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa da exposição? Falar alguma coisa que sentiu com a apresentação? Com a apresentação, não, com a conversa, né? Tem que ficar me corrigindo, gente. É muitos anos falando as coisas de um jeito, de repente você fica tentando mudar. A gente vai se corrigindo para a gente mesmo entender isso, né? Não, eu queria só agradecer também, Valéria, assim, por tudo isso que você, né, possibilitou para a gente aqui, né, através dessa exposição, assim, né? Então é muito bonito, assim, ver, né, isso acontecer aqui e a gente pensar, né, que a exposição é o motivo, né, assim, é o
que te trouxe aqui, mas disso aconteceu tanta coisa legal, né? Assim, você ficou aqui em casa, né? Os 10 dias que a gente achou que era muito tempo, quando viu, passou assim, né? Porque essas relações, os afetos, né, que a gente foi criando, isso é muito bonito, assim, né? E é o que a gente leva para a vida, assim, né? Então, acho que é isso que é importante, né? Então, só te agradecer mesmo por todas essas conexões, né? Essas trocas, não, né? Eu estou lembrando aqui também, assim, né? Lembrando agora aqui do Nego Bispo, né? Que fala desses espaços de compartilhamento, né? Assim, porque não são trocas no sentido de querer uma coisa e outra em troca, né? Mas são espaços de compartilhamento de saber, de vidas, de experiências, né? Então, acho que Eli falou, né, de como você traz, né, através do seu trabalho e do seu modo de pensar, assim, essas coisas que são da decolonialidade, da ancestralidade, né? Então, através da arte, né, você traz isso que outras pessoas também estão buscando, né? Que é encontrar novas formas de vida, novas formas de viver, né? Que não são essas formas duras que já não faz sentido, né? E que não trazem alegria para a gente, né? Então acho que só agradecer mesmo por você ter escolhido, né? Goiânia e a Galeria da FAV para trazer essa experiência para a gente aqui. Então, o Nego Bispo, ele morreu? Ele morreu, Odila. Olha, uma tristeza, gente, porque assim, o Nego Bispo, eu acho que ele é também uma das pessoas responsáveis por muitas coisas que eu tenho pensado, sabe? Porque eu acho que ele tem uma forma de trazer essas experiências do quilombo de uma maneira muito assim, com uma clareza que eu ouvi poucas pessoas falarem e escreverem assim, sabe? Não, as coisas que ele fala, né? Então, é muito lindo, assim, e eu acho que tem a ver com tudo isso que eu falo também, né? Eu acho que vou continuar conversando com ele para sempre, assim, independente dele estar aqui ou não, eu vou continuar com as palavras dele, repetindo as palavras dele, refletindo sobre as coisas que ele trouxe até hoje, sabe? Porque Então, eu acho que é isso que a gente mantém as pessoas vivas, né? Assim, né? isso a imortalidade, quem faz somos nós, né? Porque a gente passa, é o que eu estava dizendo, acho que a alma da gente se espelha em alguém. Ninguém não vive sozinho, não pensa sozinho. E aí ele foi realmente, acho que merece Eu, a hora que eu for fazer alguma coisa, eu quero também pegar coisas dele e colocar no meu trabalho, porque muita gente bonita passou, né? Foi para o outro lado da margem do rio, como diz Santo Agostinho, né? Ele só está do lado de É. lá. Enfim, gente, acho que a gente está chegando no final, né? Quero agradecer profundamente vocês estarem aqui hoje, a presença de vocês, né? Pessoas que eu tenho um afeto, né? Independente de qualquer coisa, todas as pessoas a gente tem um afeto, né? A gente não, algumas a gente não sabe ainda, mas a gente tem. Basta a gente conhecer que a gente vai descobrir que a gente tem um afeto por todas as pessoas, né? Então, assim, a minha ideia é que a gente possa continuar conversando também sobre essa exposição. Eu vou fazer o livro, né? E a gente vai lançar o livro, e que essa exposição também continue reverberando, sabe? Então, que a gente possa refletir sobre isso, e os artistas, aqui tem vários artistas, tudo que a gente possa pensar, né? A partir dessas ideias, dessas experiências, e de tentar olhar profundamente para o nosso trabalho e tentar entender também como é que a gente reverbera esse trabalho no mundo de formas mais amplas, né? Mais acolhedoras e coletivas e afetivas, não sei.
né? Eu acho que cada artista tem uma forma também, a gente não está aqui para transformar as pessoas, né, assim, em outros tipos de artista, né, porque X, né, cada um tem uma forma de pensar, mas que a gente possa se ampliar enquanto artista, sabe? Eu acho que esse é um desejo que eu tenho, assim, de pensar que o nosso trabalho possa reverberar para outras formas, como foi esse encontro muito especial hoje. Foi lindo ter ouvido o Gleison e a Ana também, a partir do ponto de vista deles, e vocês todas, a Odila, a Eli, a Verinha, a Marilde, as pessoas que participaram, a Fabi, né, a Fá, do ativamente do encontro, né, assim, e todas as pessoas que estão aqui olhando e as que não a gente não está vendo e que a gente está sentindo, porque eu acho que é um pouco isso, né? É a gente olhar para todo mundo ao mesmo tempo e, enfim, acho que é isso, gente. Valéria, depois você acha uma hora que está todo mundo aí, eu dei uma clicada aqui, Nossa, eu não sei fazer isso, gente, fazer o print da tela. eu dei uma clicada e vou mandar para você aí. Manda para mim essa coisa que você fez aí, depois eu guardo, mas eu vou, vai ficar gravado isso, depois eu vou disponibilizar no YouTube, daí dá para compartilhar com quem não pôde participar hoje. Entrou Depois o que Bento, tiver pronto também, não sai daí não, Bento. peraí, assim, depois que tiver pronto o PDF com todas as coisas, é o meu registro, assim. Eu posso mandar para vocês também. Se alguém quiser, me manda que eu mando, assim, que são as experiências que eu tive, as coisas que eu anotei, que eu escrevi, e as fotografias da exposição. Eu que agradeço, Rê, a sua presença e a Thaís também. Muito bom ter vocês aqui, gente. Que delícia. Parabéns, Val. Gleice, foi bom te conhecer. A Ana, foi ótimo. Mais um bom. para nossa vidinha De de batata. artista, isso mesmo, vão juntando as pessoas, Estamos isso juntando as mesmo. pessoas. Foi um prazer ter Prazer, com Gleison. vocês. Beijo. Prazer, Beijo, Ana. gente. Matar a Prazer a todos. saudade. Vera, matar a saudade, porque a gente não se encontra. Odila, que sumiu. Gente, um beijo para todos. Um beijo, tchau, obrigada. Beijo para todo Beijo. mundo. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Eu que agradeço também. Olha o Marcelo dando tchau aqui. Ele, ele fica de Tchau, novo. Marcelo. Muito bom.